Olá, meu nome é Guilherme, eu sou professor de Ciências e Biologia, trabalho na educação básica na rede pública estadual aqui do Rio de Janeiro. Sou mestre e doutorando em Ciências. Colaboramos também com alguns estudos em diversas instituições espíritas. E eu gostaria de iniciar esse nosso encontro exatamente agradecendo essa oportunidade. Somos muito gratos pela oportunidade de podermos falar da mensagem espírita, por podermos participar desse projeto. E hoje nós vamos falar de alguém muito especial, principalmente para nós espíritas. Nós vamos falar de uma figura que ficou eternizada para todos nós como Allan Kardec, um importante codificador da mensagem espírita. Entretanto, esse personagem ele já existia antes dele próprio, antes de Allan Kardec. Antes de Allan Kardec, nós temos a figura do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele era um pedagogo. E para a gente conseguir mensurar a importância dele ter sido um pedagogo no que tange a codificação da mensagem espírita, é necessário a gente olhar para a Europa alguns séculos antes, alguns séculos atrás. Nós sabemos que durante muitos séculos, no período chamado de medieval, a Igreja Católica ela exercia um poder em que ela verdadeiramente perseguia aqueles que questionassem seus dogmas, aqueles que não compartilhassem ou não comungassem dos seus ensinamentos. Essas pessoas eram verdadeiramente perseguidas, acenderam-se inúmeras fogueiras, naturalmente através dos chamados tribunais inquisitoriais. Diversas pessoas foram queimadas exatamente por questionarem esse poderio ou por não concordarem com determinados dogmas. A mensagem de Jesus, aquela primeira mensagem, a mensagem da primeira hora, era lentamente esquecida por todos nós. Aquela mensagem do amor incondicional, do perdão incondicional, aquela mensagem que nos convidava a vivermos no mundo sem sermos no mundo, olhando naturalmente para aquela que é a verdadeira vida para todos nós. Jesus nos recomendava para que nós nada possuíssemos de exagerado ou além daquilo que nós necessitávamos. Recomendava ele que seus discípulos eles não tivessem 2 cajados, 2 túnicas, 2 capas, 2 alforjes, 2 pares de sandálias, e também não andassem com ouro e com prata. Ele nos convocava exatamente ao desapego, ao abandono completo das manifestações do nosso ego, quando ele recomendava que nós oferecêssemos uma face àquele que nos esbofeteasse a outra, e mais, ele dizia que se alguém demandasse conosco e nos obrigasse a caminhar 1000 passos, como era a regra para aquele povo naquela ocasião, estando ele sob jugo do Império Romano, existia essa lei, que quando um judeu encontrasse um romano, ele era obrigado a caminhar 1000 passos carregando os pertences desse romano, e era natural que o povo todo se indignasse com essa realidade. E Jesus recomendava que se alguém te obrigasse a caminhar 1000 passos, que além desses 1000 passos caminhasse outros 1000. Era o completo abandono do nosso personalismo ou do nosso ego. Dizia mais, dizia que amar aqueles que nos amam era muito simples. O grande desafio era amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Chegava ao cúmulo de recomendar que nós amássemos aos nossos inimigos, aos pecadores, aqueles que nós julgávamos pecadores. Dizia que não deveríamos perdoar apenas 7 vezes, como era uma tradição entre os judeus, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoar incondicionalmente as ofensas, que nós pudéssemos auxiliarmos-nos, enxergarmos-nos verdadeiramente como irmãos. Dizia ele que nós deveríamos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, mas percebendo que existia a possibilidade de muitos entre nós não conseguirem amarem-se, ele ainda nos dá uma unidade de medida, dizendo que nós deveríamos amar uns aos outros como ele nos amou, usando ele mesmo como referência, porque foi todo amor e renúncia para todos nós. Era natural que a sua mensagem, sendo revolucionária da forma como era, que nós não tivéssemos condições de segui-la. Existe uma recomendação bíblica, por exemplo, para que as mulheres andassem atrás, alguns passos, 10, 20 passos atrás de um homem. E que os homens evitassem de falar com as mulheres nos espaços públicos, a não ser quando necessário. E Jesus as tinha à sua volta o tempo todo, colaboravam exatamente com as suas pregações, colaboravam com ele em todos os momentos, não à toa. Ele escolhe exatamente uma dessas mulheres para aparecer em primeiro lugar no momento da sua ressurreição, não é isso?
nós vamos encontrar Jesus realmente desafiando o sistema na sua época e nos fazendo um convite do qual nós não teríamos condições de seguir. Era muito para a nossa cabeça aquela época, para falar a verdade. Os ensinamentos de Jesus são um desafio para nós ainda nos dias de hoje. Imaginemos-nos há 2 milênios atrás. Nós éramos muito mais difíceis, era natural que nós lentamente fôssemos modificando a sua mensagem. Então, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, a cruz, que era o símbolo máximo de renúncia, que era o símbolo máximo de amor pela humanidade, nós fomos a invertemos aquela cruz, a transformando numa espada. E começamos a impor determinados dogmas, começamos a aprisionar, nós começamos a prender e a matar em nome daquele que era todo amor. As pessoas começaram a construir catedrais de ouro em nome dele. Quando nós pegamos os evangelhos e fazemos uma varredura, uma leitura dos evangelhos para tentar compreender como é que era o dia a dia de Jesus, nós observamos que Jesus ele só esteve por 5 momentos dentro de palácios. Nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus sendo convidado a um banquete na casa de um Simão, um fariseu. Nós vamos encontrar Jesus indo ceiar também na casa de Zaqueu. Nós vamos encontrar no palácio de Pilatos. Nós vamos encontrar Jesus na casa daqueles 2 sacerdotes, Anás e Caifás, que também eram casas palacianas. Tirando essas 5 oportunidades, Jesus sempre esteve nas ruas, nas casas simples, junto dos pescadores, nas periferias, e de repente nós vamos vendo hoje palácios erguidos em nome dele, ornados em ouro, justamente ele, que recomendava aos seus discípulos que não carregassem nem ouro e nem prata. De repente nós fomos modificando tanto a mensagem de Jesus, mas tanto, que todo aquele convite que ele nos fazia para sermos melhores, vencendo-nos, agora já não era mais tão importante assim. Mais importante eram os sacramentos. Mais importante era sermos obedientes aos dogmas, porque ele, segundo criaram, ele havia morrido pelos nossos pecados. Se ele já morreu pelos nossos pecados, nós não tínhamos mais pecados. Bastava que simplesmente nós realizássemos aquilo que o culto nos obrigava, e era o suficiente. Ou seja, lentamente nós fomos modificando a sua mensagem. Só que no século XV, começam a vir à Terra uma pleiade, uma grande quantidade de espíritos mais adiantados, que iriam começar a modificar o pensamento, iriam começar lentamente a modificar aquela paisagem, modificar a nossa história. Ao longo do século XV, nós tivemos inúmeras transformações. Uma delas foram aqueles espíritos que reencarnaram, chamados de renascentistas, que fizeram a gente volver ao passado, valorizando a cultura helênica, a cultura clássica. Relembramos de figuras como Sócrates, Platão, Aristóteles. Começamos a valorizar o ser humano no movimento chamado de humanismo. Nós vemos o renascentismo nas artes, nas músicas. Nós vamos vendo o renascentismo mudando o pensamento europeu. E dentro do renascentismo existia verdadeiramente esses questionamentos, aquele Deus que se apresentava. Naturalmente que eles não podiam fazer isso de forma tão aberta, porque sofreriam toda sorte de perseguição. Mas ao mesmo tempo que esses personagens reencarnam, surge, por exemplo, a prensa de Gutenberg no mesmo período. Nós vamos ter o surgimento das enciclopédias, a valorização dos livros. Nós vamos começar a questionar modelos e um método. E de repente logo após esse fenômeno, começam a surgir outros, reencarnam outros espíritos, trazendo um outro momento histórico, um outro fenômeno chamado de iluminismo, quando reencarnam espíritos como Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Diderot, começam a reencarnar espíritos que começam a questionar esse Deus, começam a trazer questionamentos sociais, começam a questionar a pirâmide social. Esses personagens começam a trazer novos questionamentos, e aqui nós abrimos um parênteses para falar de Baruch Spinoza, por exemplo, que num livro chamado Ética, logo no primeiro capítulo, ele nos apresenta um Deus completamente diferente daquele Deus que nós cultuávamos. Era um Deus que não era alguém, era um Deus que não era antropomórfico, que ele estava presente em todas as coisas. Ele estava presente em nossas vidas através de todas as leis que regem a natureza, em sua plenitude e em sua perfeição. Algumas pessoas até o acusavam de ser
de ser Spinoza ateu, entretanto, ele nunca foi ateu. Ele só não coadunava a sua ideia de Deus ou de divindade exatamente como pregavam os sacerdotes e os dogmas da religião dominante. Era natural que todos esses personagens, conforme eles fossem manifestando as suas ideias, eles tivessem que travar verdadeiros embates, tivessem que sofrer perseguições, viver às escondidas. Mas esses autores, esses personagens, eles foram modificando a cara da Europa em diversos países. Eles foram modificando. E dentro desse contexto surge, ou melhor dizendo, ressurge a ideia da educação enquanto ciência. A educação enquanto ciência. Porque a educação é uma ciência. O educador é alguém que estuda a psicologia, que conhece a criança, que estuda o educando, é aquele que conhece as ciências, conhece o método científico, os modelos. Era alguém que verdadeiramente conhecia a filosofia, a psicologia. Era natural que todos aqueles personagens que se dedicassem ao estudo da educação conhecessem figuras como Rousseau, Spinoza e outros, Kant e outros personagens desse mesmo período que filosofavam, que questionavam. Era normal que o indivíduo descortinasse ideias, ampliassem seus horizontes, até que num desses períodos, em outubro de 1804, reencarna para nós a figura do professor Hippolyte. Ele era de uma família de juristas, ele era de uma família já de alguma forma afeiçoada aos estudos. Ele tem a oportunidade, na mais tenra idade, de viajar para a Suíça. Ele, de formação católica, ele viaja para a Suíça. Lá ele vai estudar no castelo Yverdon, vai estudar com Pestalozzi, que foi verdadeiramente seu primeiro grande mestre. Mas nós não temos como falar de Kardec sem falarmos de Pestalozzi. Quando, um pouco antes, Napoleão Bonaparte ele inicia a expansão do território francês, ele inicia suas batalhas lutando exatamente contra aqueles indivíduos que lutavam contra a Revolução Francesa, se tornando cônsul ao final do século XVIII. No comecinho do século XIX, então, ele se consagra imperador, particularmente no mesmo dia que nascia o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Napoleão se consagrava imperador e ele começa a espalhar a ideia iluminista ou as ideias da Revolução Francesa, os princípios de igualdade, fraternidade e liberdade. Ele vai expandindo esse conhecimento, inclusive a língua francesa. Entre os países que ele invade, nós vamos encontrar a própria Suíça. Após a invasão napoleônica, existe um grande número de crianças à orfandade. Essas crianças, a orfandade, elas vão encontrar um benfeitor que irá acolhê-las em seu castelo. Nós estamos falando de Pestalozzi. Pestalozzi ele inicia os seus estudos sobre educação, pedagogia, exatamente cuidando de crianças órfãs, que ele recolhe no seu castelo e começa a desenvolver ou a melhorar ou a aprimorar as suas teorias sobre educação com carinho e respeito. Só para que a gente consiga compreender aqueles que não são da área da educação, para que nós consigamos compreender a figura de Pestalozzi, ele inspirou esse grande educador brasileiro que nos presenteou com a pedagogia do amor, Paulo Freire. Ele se inspira em Pestalozzi. Então Pestalozzi foi verdadeiramente um importante educador e o professor Hippolyte, ele teve a oportunidade, ou melhor dizendo, como ele era conhecido, o professor Rivaio, ele tem a oportunidade de ir para o castelo Yverdon, estudar com Pestalozzi. Lá ele estuda, se forma, conhece as ciências, se torna também ele um pedagogo. Algumas biografias vão dizer que ele era uma espécie de aluno dileto de Pestalozzi, a ponto, inclusive, de que, quando Pestalozzi se ausentava do castelo, ele deixava sob administração do jovem Rivaio. Era ele quem administrava o castelo de Yverdon. Então nós temos aí toda essa coletânea de influências sobre esse personagem que se notabilizaria para todos nós mais tarde como Allan Kardec. Ele retorna à França, Lyonês, que agora sediava-se em Paris, e lá em Paris então ele vai
militando pela educação. A primeira importante militância dele foi pela democratização do ensino público na França. Logo depois nós vamos ter cursos gratuitos que ele viria a oferecer, isso está registrado na sua biografia, de química, de física, de anatomia humana, de astronomia. Ele que era um importante linguista, a primeira obra que ele publica seria um manual de aritmética, exatamente para auxiliar a criança a aprender aritmética. Então esse personagem, ele começa a tomar conhecimento de fenômenos físicos que estavam se espalhando pela Europa, eu digo até pelo mundo, o fenômeno das mesas girantes, fenômenos físicos. As pessoas começavam a se distrair com isso. Isso começava a fazer parte dos círculos sociais, como se fosse um circo verdadeiramente. As pessoas se distraíam quando ele é convidado a participar de uma dessas reuniões. Entretanto, ele participa dessas reuniões, primeiramente convidado por um amigo chamado Fortier, que estudava o magnetismo. Allan Kardec utiliza em inúmeros momentos a palavra magnetismo, embora André Luiz questione esse nome magnetismo, mas nós não podemos esquecer que todo esse contexto histórico, aquele momento, existia muita influência da revolução chamada Revolução Industrial, onde as máquinas começavam a ser construídas e a exigência de novas máquinas cada vez mais modernas, era natural que a eletricidade e o magnetismo fossem objeto de estudo. Então, por falta de outras palavras no vocabulário, eles passam a usar também a palavra magnetismo, por essa energia animal que alguns de nós somos capazes de exteriorizar e proporciona diversos fenômenos dos quais se alicerçam a mensagem espírita. Fortier, ele era um magnetizador, ele era um estudioso desse magnetismo humano. E ele convida, então, o professor Rivaio a participar dessas reuniões das mesas girantes, e ele começa a participar, primeiramente, ele começa a participar com o objetivo de negar o fenômeno. Nós vamos ver em diversas de suas falas que ele inicia a sua investigação negando o fenômeno. Não era possível que uma mesa pudesse lhe dar respostas inteligentes. O primeiro pressuposto desenvolvido por Kardec é exatamente esse. Se a resposta que a mesa me dá é uma resposta inteligente, naturalmente, não possuindo uma mesa neurônios e nervos, era natural que existisse uma origem inteligente por detrás dessa mesa. Então ele começa a formular perguntas, linguista que era, em diversas línguas, de cálculo avançado, e a mesa sempre lhes dava a resposta correta, mostrando que existia alguém por detrás daquela mesa. Ele se aprofundou tanto nesses estudos para desvendar, para descortinar a imortalidade da alma, que ele chegou ao cúmulo de encontrar em determinados atlas de anatomia humana a existência de pessoas que tinham um músculo que produzia estalidos que poderiam se assemelhar a pancadas nas mesas. Ele estudou as pessoas que participavam nas reuniões. Ele substituiu algumas pessoas exatamente para que ele pudesse investigar, se valendo do método científico. Então ele começa a investigar a mensagem espírita, e tudo isso só foi possível porque ele conhecia o método científico, ele conhecia a filosofia, ele questionava. Ele era membro da Academia Francesa de Ciências, ele era alguém que verdadeiramente sabia investigar e o fazia corretamente. Outra curiosidade, ele havia trabalhado como contador, ele fazia bicos em contabilidade num teatro. Então ele assistia da coxia diversas apresentações de mágicos. Então era natural que ele questionasse o fenômeno, que em princípio ele achasse que o fenômeno era mais um truque. E não tendo ele como negar o fenômeno, ele começa então a se permitir investigar isso que se descortinaria aos seus olhos, nos presenteando com a mensagem espírita, com um critério científico extremamente rigoroso. Para que a gente consiga compreender os critérios de Kardec, uma das suas frases, bastante polêmica, dizia ele o seguinte: é melhor que nós recusemos 99 verdades do que admitirmos uma única mentira. É melhor que nós recusemos 99 verdades do que admitir uma única mentira. Era ele extremamente rigoroso com a sua investigação. Usava ele o raciocínio lógico, era ele alguém que questionava, que sabia criar método, porque se descortinava para ele uma nova ciência, que não poderia ser investigada usando os instrumentos das ciências tradicionais. Nós não podíamos pensar como Descartes, era necessário que nós criássemos uma nova metodologia para aquilo que era novo, que se descortinava para a humanidade,
que se eternizaria com o nome de Espiritismo ou L'Espiritisme, como assinalava Allan Kardec. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco e que nesse 31 de março comemoramos ou relembramos os 155 anos do desencarne de Allan Kardec ou do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um pedagogo para as nossas almas. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.